Olá a todos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Guilherme Sens, médico, terapeuta natural, e juntos estamos aqui para mais uma atividade da Associação Restauro Integral, da nossa capelania. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo aqui na classe bíblica Escavando a Verdade sobre o livro de Daniel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, o primeiro capítulo profético da sequência dos capítulos do livro de Daniel na Bíblia. Vamos então ao nosso estudo? Se você desejar, vamos orar? Ore comigo então agora. Oremos. Ó Pai de amor, tu conheces, Pai, a minha vida, a vida da pessoa que está assistindo esse vídeo. Tu sabes quando necessitamos de ti. E tu és bom conosco. Enviaste teu filho Jesus para morrer por nós. E nele, na intercessão dele por nós, tu outorgas o teu Espírito Santo a nós, Pai. Por favor, nos conduz em teus caminhos. Nos corrige nos pontos em que temos errado. Glorifica teu nome em nossa vida e nos ensina o que tu quer que aprendamos sobre as importantes lições que revelastes a teu filho, o profeta Daniel, para chegar até os nossos dias. Abre o nosso entendimento, liberta-nos do mal e ajuda-nos a irmos além. Em nome de Jesus oramos, agradecidos e a ti entregues. Amém, amém, ó Deus. Amém. Bom, vamos então ao estudo do livro de Daniel. Vamos lá, vamos aprofundando. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Daniel, a primeira parte da profecia das nações. A profecia das nações começa em Daniel 2, vem para Daniel 7, uma parte de Daniel 8, e depois ela é de uma outra, um outro ótica, de um outro olhar, ela é dada novamente em Daniel capítulos 10 a 12. E nós vamos estudar, inclusive, nessas partes, com alguns estudos complementares importantíssimos para entender toda a mensagem de Daniel. Então, hoje nós vamos estudar todo o capítulo 2, não vai ficar faltando nada. Tá? Porém, aí no próximo estudo nós vamos estudar capítulo 7, vai faltar uma parte do capítulo 7, vai estudar o capítulo 7 e 8. Profecia das Nações, capítulo 7 e 8 juntas, vai faltar uma parte referente ao chifre pequeno, que a gente vai estudar num estudo posterior. Vamos estudar sobre o verso 25 de Daniel 7 também num outro estudo ainda, e depois veremos o estudo sobre Daniel 8 e 9 juntos, e por último, Daniel de 10 a 12. São esses, então, os nossos estudos aqui sobre o livro de Daniel. Vamos então aprofundar o nosso estudo? Vejam o que nos diz o profeta Isaías no capítulo 46. Agora que vamos aí estar aprofundando o nosso estudo sobre Daniel. Vejam o que nos revela o Senhor através de Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus tem interesse em revelar-se, revelar os acontecimentos aos seus servos, os profetas, para que nós possamos ver a crer quando vier realmente a acontecer. Deus vai revelar então aí a nós através dos profetas aquilo que vai acontecer. Coisas que ainda não aconteceram, o Senhor Deus vai trazer aí à tona, vai trazer diante de nós. Vamos avançar um pouquinho? Então vamos lá. Há necessidade, diz a serva do Senhor em testemunho para os ministros, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história da nossa obra. Por que isso? Porque ela revela os acontecimentos dos nossos dias e além. É muito importante que fique claro para todos o que está revelado em Daniel e o que está revelado em Apocalipse. Vamos então avançar. Vamos tentar entender um pouquinho aí desse contexto. Vamos falar aí dos últimos reis de Judá, do rei Josias, tá? Do rei Josias, que foi o último rei bom de Judá, que ouviu, nós já mencionamos aqui, quando falamos do contexto do livro do profeta Daniel,
ele ouviu da profetisa Hulda de que não havia mais jeito. Realmente a disciplina de Deus iria vir e seriam realmente ali todos levados cativos para o reino de Babilônia. Após o que aconteceu com Ezequias, a cura de Ezequias, a vinda da embaixada da Babilônia até Jerusalém, e eles não terem reconhecido o Deus de Israel, até ali o povo ainda vacilou e acabou vindo Manassés, que foi o pior dos reis de Judá, que governou por mais tempo, foram 55 anos, e fez coisas horríveis. Até seus filhos ele sacrificou a deuses pagãos. Depois disso, Deus então decretou que não haveria mais chance. Josias entendeu isso e ele preparou o seu povo. Dentre eles, os pais de Daniel, dentre eles, o próprio Daniel. Josias reinou até o ano 609 a.C. Depois vem Jeoacás, né, que vai do ano 609, aí já cai, vem Joaquim, tá? E depois o filho Joaquim, que é colocado no lugar, e por último Zedequias. Todos aqui no ano 605 ocorre o primeiro cerco de Babilônia e a queda de Babilônia ante o cerco de Nabucodonosor. No ano 605 é levado ali a elite judaica, inclusive Daniel e seus amigos, e o rei Nabucodonosor coloca então outros reis no lugar, e assim vai passando, ocorre mais uma vez uma revolta, aí o rei muda o governante, até por último vir Zedequias, que também, mais uma vez, ainda está envolvido ali com o processo de revolta, até que de uma vez por todas a Babilônia extermina o reino de Judá diante da história, diante de Deus. Vamos pegar um pouco dessa história para nós entendermos bem. Então, aqui, por 1000, né, até o ano 1000, nós temos a história de Davi e Salomão, depois a divisão no reino de Jeroboão, ocorre a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, né? O Roboão, que era o rei filho de Salomão, ocorre a divisão, Jeroboão assume o reino do norte e Roboão fica com o reino do sul. Tá? Aí nós vamos ter depois, mais para frente, a queda de Samaria e o fim do reino do norte, né? Aí vem Senaqueribe um pouco depois, e acaba ocorrendo todo o cerco que nós conhecemos com Ezequias, que nós mencionamos. Os samaritanos são misturados ali com os israelitas e os outros povos. Vai ocorrendo conflitos internos na Síria. 612 ocorre a queda de Nínive. 609 a batalha de Arã. E por último, em 605, a batalha de Carquemes, que é quando ali o Egito vai lutar contra o exército babilônico e é derrotado finalmente. Nesse mesmo momento, nessa mesma época, ocorre aí a prisão né, do rei em Jerusalém e a deportação, né? A primeira deportação e a primeira invasão que ocorreu aqui no ano 605. Nabucodonosor, em 598, derruba Joaquim e eleva Joaquim, seu filho, na segunda invasão e segunda deportação. E em 597, vai levado então o cativeiro de Joaquim, tá? E é colocado o rei Zedequias no seu lugar. A última invasão, a terceira e a total destruição de Judá, ocorre ali entre 587 e 586, com a prisão do rei Josias. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Daniel agora, tá? Eu vou pedir que você leia o capítulo inteiro de Daniel, para você poder acompanhar e entender bem isso. Aqui nós vamos ter um esboço e um comentário dos principais versículos nesse estudo, mas peço que você estude todo o capítulo 2 do livro de Daniel. Então havia um contexto. O rei estava num contexto ali contemplando a glória e o esplendor de Babilônia. Ele adormece e tem um sonho. A respeito do esplendor de Babilônia, o rei tem um sonho e o rei esquece esse sonho, ele esqueceu o conteúdo do sonho. Ele fica perturbado porque ele percebe que era muito importante, até é possível que o rei tenha sonhado mais de uma noite o mesmo sonho. Então ele convoca os sábios para revelar o que aconteceu. O rei queria o sonho e a interpretação, os sábios não conseguem. O rei então fica furioso e manda matar todos os sábios, o que incluía Daniel e seus 3 amigos. Né? E aí o chefe da guarda, né? O chefe da guarda Arioque faz Daniel saber, né? Faz Daniel saber a respeito
do decreto do rei, e Daniel pede para comparecer diante do rei. E ao comparecer diante do rei, Daniel pede um tempo para que isso possa ser revelado. E o rei dá menos de 24 horas para ele. Tá? Aí Daniel vai conversar com seus amigos, eles oram em jejum, intercedem, e Deus revela o sonho a Daniel. E então Daniel faz o rei saber do sonho. O rei Nabucodonosor, nos diz assim o texto de Jeremias 27:6, agora entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Deus chama Nabucodonosor de seu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Por que Deus enviou o sonho a um rei pagão? Deus não faz acepção de pessoas nem de nações. O seu objetivo é salvar tantos quantos desejarem, de qualquer tribo ou nação. Ele queria salvar os antigos babilônicos, tanto quanto desejava salvar a Israel. Ou seja, Deus desejava salvar o rei Nabucodonosor. Existem mais algumas coisas importantes para nós entendermos aqui. Há um conceito que nós chamamos de a imanência de Deus. O que é isso? Ele é um conceito filosófico que expressa a ideia de que Deus está junto ou próximo da sua criação. É o oposto de transcendência, que traduz a ideia de que Deus estaria separado. Pois bem, em Daniel 2:11 nós lemos: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, falaram os sábios para Nabucodonosor. E em segundo momento eles disseram: esses não moram com os homens. Foi isso que falaram os sábios da Babilônia. Porém, Daniel fala um pouco diferente disso, aliás, bem diferente disso. Saiu então o decreto, segundo ao qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para quem fossem mortos também. Daniel concordava com, primeiro, a primeira afirmação dos magos, mas não com a segunda. Ele sabia que há um Deus no céu que revela mistérios. Ele sabia que aquilo que o rei pedia só Deus poderia dizer. Mas ele sabia que Deus se importa com os seus filhos, e sim, Deus está próximo às suas criaturas, próximo aos seus filhos. Então, as lições ensinadas foram dadas por Deus para os que vivem no nosso tempo. A incapacidade dos sábios para revelar o sonho é uma representação dos sábios da atualidade, que não possuem discernimento, erudição e conhecimento provenientes do Altíssimo, não sendo, portanto, capazes de compreender as profecias. Não são porta-vozes do céu, são porta-vozes de si mesmo ou de outras autoridades terrenas, né? Outros principados e potestades. As pessoas mais versadas na ciência do mundo, que não estão atentas para ouvir o que Deus declara em sua palavra, e as que não abrem o coração para receber essa palavra e transmiti-la aos outros, não são representantes. Não são os grandes sábios, os homens da terra, os reis e nobres que recebem a verdade para a vida eterna. Embora essa lhes seja apresentada, está ao alcance deles. Mas não são eles que recebem, e sim aqueles aos quais Deus deseja revelar, especialmente os que são mansos e humildes de coração. Em Daniel 2, versos 18 e 19, nós lemos: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel orou, clamou ao Deus do céu, e o Deus do céu, que está próximo dos seus filhos, fez o profeta saber o que ali acontecia. Diz o verso 17 do capítulo 1, que foi dada sabedoria sobremaneira aos 4 jovens, mas a Daniel havia sido dado o conhecimento sobre a profecia, o dom profético, sobre os sonhos e as visões. Juntos buscaram sabedoria da fonte de luz e conhecimento. A sua fé era forte na certeza de que Deus os tinha colocado onde estavam, que eles estavam fazendo a sua obra, a obra de Deus, e cumprindo os reclamos do dever. Em tempos de perplexidade e perigo, tinham se voltado sempre para ele em busca de guia e proteção, e ele se mostrara um auxílio sempre presente. Deus sempre foi
um auxílio presente aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para nos conceder a sua bênção. Só podemos esperar revivamento em resposta à oração. A oração é a base dessa ligação com o céu. E se eu preciso de um revivamento, e certamente preciso, se você precisa ser reavivado, precisamos, com certeza, orar mais. Com certeza, isso é algo tremendamente essencial. Poucos seguirão seu exemplo em fervorosa e constante oração a Deus por força para suportar as provações dessa vida e cumprir os deveres diários. Cristo, ele é o capitão da nossa salvação, e pelos próprios sofrimentos e sacrifício, ele deu o exemplo para todos os seus seguidores de que a vigilância, a oração e o perseverante esforço seriam necessários da parte deles se quisessem representar devidamente o amor que habitava em seu coração. Oração, e não é apenas oração, mas com fervorosa e constante oração e perseverante esforço, além da vigilância, seria necessária. Louvor e agradecimento, e Daniel assim o faz. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios. Então Daniel convoca seus companheiros e agradeceu a Deus que as suas orações haviam sido ouvidas e respondidas, e apresentaram a Deus uma oferta de louvor e ação de graça, que era totalmente aceitável ao governante do universo. Daniel e seus companheiros tiveram uma reunião de louvor, e todo o universo dos céus se uniu com eles em ações de graças. E aí, você, pela oração, agradece a oração respondida a Deus? Que tal sermos cada vez mais sábios diante dos olhos de Deus, segundo a luz que nos é dada e o Santo Espírito, intercessão de Cristo? Que tal sermos cada vez mais sábios ao pedirmos coisas a Deus? Vamos lá. Então, Daniel começa, então, ali a contar o seguinte, no verso 27. Não há sabedoria com os homens. Daniel diz isso. Não há sabedoria com os homens. Eu vim aqui para revelar a ti, mas eu não tenho sabedoria alguma. Mas há um Deus no céu, ele diz no verso 28. Ele revela mistérios. Sim, há um Deus no céu. E a mim me foi revelado esse mistério. E eu vou fazer, pela glória de Deus, eu vou fazer saber ao rei. Examinemos então a experiência de Daniel. Quando chamado a prostrar-se perante o rei Nabucodonosor. Daniel não vacilou no reconhecimento da fonte da sua sabedoria. Prejudicou a influência de Daniel na corte do rei se ele fosse fiel no reconhecimento de Deus? Daniel confiou na sabedoria do rei do céu e deu a Deus o crédito e não trouxe o crédito para si. Ah, eu sei, todos os sábios não conseguiram, mas eu sei. Não foi assim que Daniel disse. Ele disse: há um Deus no céu que remove reis e coloca reis. Há um Deus no céu que revela mistérios. De maneira alguma, o segredo do seu poder assegurou-lhe as graças do rei de Babilônia. De maneira alguma fez isso, Daniel. Ele não confiou nas graças do rei. Ele confiou no Deus do céu. Em nome de Deus, Daniel revelou ao rei a mensagem celestial de instrução, de advertência e reprovação. E não foi repelido. Que os nossos obreiros de hoje leiam o testemunho firme e destemido de Daniel e sigam o exemplo. Ele poderia ter morrido por ter dito ao rei o que ele disse. Tu é a cabeça de ouro, teu reino vai passar para outro. Imagina como o orgulhoso rei recebeu essa notícia. Mas ele sabia que nenhum outro poderia ter revelado isso, senão o próprio Deus do céu, e o rei se mostrou orgulhoso, o rei se demonstra humilde. Depois, no episódio capítulo 3, ele engole a humildade e volta a ser orgulhoso de novo. Por isso que vai acontecer o capítulo 4, que nós já estudamos aqui, porque já estudamos os capítulos históricos do livro de Daniel. Mas aqui, no livro, no capítulo, nos capítulos proféticos, o primeiro dele, que é o 2, nos interessa entender esse contexto. Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho sobre essa estátua.
né? Então, a estátua está, no sonho da estátua, está revelada dos versos 29 ao verso 35. E a interpretação, no verso seguinte, 36, até ali o verso 45. Um esboço da profecia nos conduz desde os dias de Nabucodonosor até a segunda vinda de Cristo e o fim desse mundo. Eu sou Deus, repetindo o que nós já falamos sobre Isaías, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Esse é o nosso Deus. São mais de 2.500 anos de história de Daniel até o retorno de Cristo. Não sabemos exatamente quando Jesus vai voltar, mas dá mais de 2.500 anos da história da grande Babilônia, que cairia ante o reino medo-persa até o retorno do Senhor Jesus a esse mundo. Ao fim do capítulo 1 de Daniel, encontramos um rei admirado com a sabedoria dos jovens caldeus. Ele está lá admirado. Quem era esse rei? Nabucodonosor. Qual o significado de seu nome? Seu nome, do original, né, daquela região, Nabucodonosor, significa em caldeu prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, assim disse Deus, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Então, essa é a primeira visão do livro de Daniel. Deus dá um sonho a Nabucodonosor. E os homens de confiança do rei, magos, astrólogos, médiuns, toda uma elite educada, não souberam revelar ao rei o que estava acontecendo. Né? Então, todo o contexto está em voga, porque Daniel agora é chamado para sua primeira grande obra na corte. O rei já estava encantado com a sabedoria de Daniel e seus amigos e ficaria ainda mais. Desculpe. E aqui nessa segunda sessão, Daniel então fica sabendo do ocorrido, pede tempo ao rei, ora com os amigos, Deus revela o sonho a Daniel e Daniel então louva a Deus por sua misericórdia e pede para ser levado na presença do rei. E olha que Daniel fez isso sabendo que Deus havia cuidado dele. Mas mesmo que Deus não houvesse cuidado, ele seria fiel. Tanto que no capítulo 3, esse é o testemunho dos amigos, e no capítulo 6, esse é o testemunho do próprio Daniel. Nos diz Abacuque, embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor e ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ainda que eu não veja a prosperidade, eu confiarei no Senhor, porque eu sei que Ele é vencedor e no final, em Cristo Jesus, me fará mais que vencedor também. Nós podemos confiar no nosso Deus. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Devemos aprender a orar, suplicar, orar, interceder e agradecer com ações de graça em favor de todos os homens que são cuidados por Deus. Está você passando por sofrimento e dificuldade? Não desista, continue com muito bom ânimo procurando o Senhor nosso Deus. Procure aqui na nossa capelania várias mensagens sobre como ter bom ânimo, o porquê do sofrimento diante dos filhos de Deus, qual deve ser a atitude do cristão diante do sofrimento. Nós temos aqui na nossa capelania, no grupo relacional e também ali junto aos estudos que fazemos, não apenas aqui na classe bíblica, mas também na jornada de intimidade com Deus. Procure e você encontrará várias lições importantes sobre essas coisas. E na continuação, Daniel então vai contar ao rei o sonho e a interpretação. Daniel direciona o crédito a Yahvé, conta o sonho ao rei, interpreta ele e o rei reconhece a sabedoria, a soberania de Yahvé, do Deus de Daniel.
Vamos aprender então algumas lições aqui. A lição de humildade é no trato de uns para com os outros, nos cingindo de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, ele aos humildes concede a sua graça. É isso que nos fala o Evangelho, é isso que nos diz 1 Pedro 5. Mas havia muito orgulho ali. E Deus revelou a Jesus, o Pai revelou a Jesus Cristo, que falou ao anjo, que falou a João. Tá? E aí está a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele enviou por intermédio do seu anjo a João. Então Deus deseja revelar ao ser humano as coisas que em breve devem acontecer. E Daniel então revela o sonho ao rei. O rei prestou muita atenção no que Daniel falou. Daniel interpreta esse sonho e diz ao rei: Tu, ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. O rei pode ter sentido: ó, eu sou a cabeça de ouro, é o metal mais precioso. Então vamos começar a entender um pouquinho aí a respeito de cada uma dessas etapas, né? Qual a origem de Babilônia? Babilônia vem lá da antiga Babel, era aquela que faz a Torre de Babel, uma cidade erigida por Nimrod, onde ocorreu a confusão dos idiomas. Era muito semelhante, a região ali é a mesma. Ela era rica em ouro, é uma cidade enfeitada com ouro, havia ouro nos templos, a imagem do deus babilônico era de ouro, o trono do rei era de ouro, a mesa e o altar do templo eram de ouro. O profeta Jeremias compara a Babilônia com uma taça de ouro. Nós vemos isso no capítulo 51, verso 7 de seu livro. As próprias vestimentas dos sacerdotes tinham ouro nele também. Aqui nós vemos a província de Babilônia, né, a extensão territorial, a cidade fica mais ou menos nessa região, e a extensão territorial que ela teve ali no chamado Crescente Fértil. Né? Então ali nós vemos isso. E entendemos que, inclusive, Babilônia chegou ao momento em que isso terminou, e que após esse momento, o rei de Babilônia seria dividido e entregue a uma outra nação, os medos e persas. Nós já estudamos isso no capítulo 5 aqui de Daniel. E o nome de Ciro foi profetizado 150 anos antes do seu nascimento. Assim nos diz Deus através de Isaías. Quem diz a profundeza, seca-te, ou eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao tempo funda-te. Quando Isaías disse isso, Jerusalém já estava construída e o templo já estava fundado. É que ele sabia que seria tudo destruído e que seria de Ciro a ordem para restaurar Jerusalém e fundar novamente o templo. Foi ele que deu a primeira ordem. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Por isso, em 13 de outubro do ano 539, tá? Uma história que é contada, o chamado Cilindro de Ciro, descreve a conquista de Babilônia por esse rei, especialmente. Ele estava ao norte, né? E Nabonido havia ido lutar com ele. E o exército de Dario, então, entra em Babilônia. Faz o secamento do Eufrates e eles entram ali pelas águas secas do Eufrates e conquistam a cidade na mesma noite, matando o rei, todos ali os seus grandes que estavam bêbados, bebendo vinho, inclusive, nos utensílios do templo de Jerusalém. Então começa o reino Medo-Persa, que vai do ano 536 a.C. até o ano 331 a.C., quando cai na batalha de Galgamela, ali diante do exército de Alexandre, o exército grego-macedônio. Depois de ti, disse o sonho do rei Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu. Não será com teu esplendor, mas haverá outro reino. Então, vai reduzindo o valor do metal. De ouro vem para prata, de prata vem para bronze, de bronze vem para ferro, de ferro vai para ferro e barro. Vai reduzindo o valor do metal e vai aumentando a dureza do metal, porque cada vez era mais duro, cada vez era mais severo, especialmente em poder militar, o reino que se sucedia.
Então, em Daniel 2:39, nós lemos que depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, que é o reino medo-persa. Eles usavam a prata como moeda de troca. E os governadores das províncias, pagavam os impostos também com prata. Então, aqui estava o reino medo-persa, o reino babilônico, e essa é a extensão do reino medo-persa. Ele atinge uma extensão maior, chegando ali aos limites da Grécia, chegando também ao norte do Egito, tá? E todo o Império Babilônico. Aquele carneiro que viste, nos diz Daniel, lá no capítulo 8, com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia. Nós vamos estudar mais para frente, capítulo 7 e 8, e nós vamos voltar a esse verso, porque é ele que fala a sequência. Vem da Média e a Pérsia, que aparece primeiro, o carneiro aparece primeiro, depois aparece o bode. Lá é dado o nome. Então a própria Bíblia diz isso. E depois nós vamos montar ali paralelos entre os capítulos, capítulo 2 e o 7 e o 8, e vai ficar bem claro que estão falando dos mesmos poderes. Tá? Vamos comparar o sonho da estátua com o sonho dos animais, e vocês vão poder perceber isso, que são os mesmos poderes. Um terceiro reino de metal menor, né, o cobre, menor valor, terá domínio também sobre toda a terra. E o que nós sabemos sobre o reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra? É o reino da Grécia, que reinou ali de 331 a 168 a.C. Bronze era a especialidade dos gregos, né? O profeta Ezequiel, inclusive, refere-se ao bronze como a principal moeda de troca entre os gregos. O próprio exército grego usava bronze nas suas armaduras, nos seus capacetes e também nos seus escudos. Alexandre o Grande é o grande rei dessa época, tá? Ele funda, né, então, o Império Greco-Macedônico. Ele era macedônico, ele era filho de Filipe II, que é o rei que começa a unificar ali os gregos, né? Então, mas ele era macedônico. Sim, ele era macedônico. Então, por que é Império Grego? Porque ele se torna conhecido, os gregos acabam sendo conhecidos. Tanto que a gente fala ali da herança helenística. Helenística vem dos helenos, heleno é grego, tá? Vem dos gregos. Então, por mais que Alexandre fosse macedônico, ele é conhecido como Império Grego. O próprio Alexandre estudou com filósofos e generais gregos. Então, nós estamos falando de uma cultura só. Tá? E o Império Greco-Macedônico, ele é o mais amplo em extensão territorial até agora. Tá? Ele sai ali da região da Grécia e chega até a Índia. Tá? Até a Índia não foi conhecido. Eles não conquistaram toda a Índia como é conhecida hoje, mas grande parte dela. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, porque o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como eu disse, vai reduzindo o valor, mas vai aumentando a dureza, a força militar. Que nação veio depois da Grécia na sucessão dos grandes impérios mundiais? Foi Roma. O Império Romano, ele estendeu-se, em especial na parte ocidental, de 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. O quarto reino, nos diz o texto de Daniel 2:40, será forte como o ferro. Roma usava muito ferro, tá? O ferro era para os romanos o que o bronze era para os gregos. Espadas, escudos, armaduras, capacetes, tudo era de ferro, tá? Para os romanos, eles viviam usando muito ferro, manipulando muito ferro para os seus fins. E a extensão territorial de Roma, tá, não vai até a Índia, mas conquista essa região muito próxima aqui, onde era o Império Medo-Persa, Babilônia, tá? O Egito, todo o norte ali da África, se estendendo até a Península Ibérica e também a Grã-Bretanha. Tá? Então, o Império Romano, ele realmente, em sua maior extensão, que se deu mais tarde, por volta do quarto século, é que ele vai ter toda essa sua extensão, ele teve mais ou menos essa dimensão que eu mencionei. Do verso 41 a 42, nos é dito assim em Daniel 2: os pés e os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. Isso quer dizer que o reino será dividido, mas que ainda assim terá um pouco da força do ferro e da moleza do barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino também será em parte forte
e uma parte frágil. Quantos dedos tem? 10 dedos. Tá? Isso também é importante de nós destacarmos aqui. Então, eles vão se misturar mediante casamento, diz o verso 43, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, jamais serão uma unidade que durará por muito tempo. A título de curiosidade, Guilherme II, que foi imperador da Alemanha, era filho de Frederico III, príncipe da Prússia, e de Vitória, princesa real da Grã-Bretanha. A sua mãe era tia da imperatriz Alexandra, mulher do czar Nicolau II da Rússia e irmã de Eduardo VII, rei da Inglaterra. De tal forma que a rainha Vitória da Inglaterra era avó disso tudo aqui. Ela ficou conhecida como a avó da Europa nessa época. Tantos eram os casamentos entre eles para tentar unir os reinos. Mas mesmo com isso tudo, os reinos sempre continuaram separados. Até porque deu muita briga de família aqui. Inclusive, a própria Primeira Guerra Mundial vem por causa dessa briga existente aqui entre essa família, um primo com o outro. Para quem Roma perdeu o seu poder? Bom, segundo Edward Gibbon, que é um dos maiores historiadores do Império Romano, ele escreveu o livro A História, o Declínio e a Queda do Império Romano. Dos capítulos 26 a 36, ele descreve que as nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano dos 352 a 476 depois de Cristo, quando cai Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Então foram 10 reinos, assim como são 10 os dedos da estátua. Os álamos, que acabam ali em 352 conquistando a região da Alemanha, os francos, que viveram na região da França, os burgundos na Suíça, os suevos em Portugal, os visigodos na Espanha, os saxões na Inglaterra, os lombardos na Itália, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que não estão até hoje. Os outros ainda estão nas suas localidades. Esses 3 caem. Nós vamos estudar mais para frente o porquê. Esses 3 eles eram cristãos mais arianos e não se submeteram à autoridade do bispo de Roma. E por causa tanto da influência do bispo de Roma, como também ali da influência de outros reis que lutam, especialmente Carlos Martel ali dos francos, e também, claro, do Império Romano do Oriente, tá? Acabam então ali destruindo esses 3 reinos. O último deles que cai, tá? São justamente ali os ostrogodos, são o último reino que cai, tá? Como nós vamos ver um pouco mais para frente. De tal forma que nós temos esse desenho. Essa estátua de Daniel II, primeiro Império Babilônico, seguido pela Medo-Pérsia, o Greco, o Romano e, por último, a União dos Estados Rebeldes, conhecido como a União Europeia. Tá? Claro que naquela época não foi nesses mesmos moldes, mas até hoje tenta haver essa União Europeia. A Europa dividida entre os 4 reinos. Aqui nós temos um mapa mais adequado aí de onde viveram cada um dos 10 reinos. Tá? Lembrando aí que os ostrogodos, tá? Os eros e os vândalos são depois destruídos, tá? São extintos, não duram até hoje. E muitas foram as tentativas feitas ao longo da história de reunificar a Europa em um só governo. E até hoje a Europa não voltou a estar reunida. Há a União Europeia, mas não há um governo só. Há um livre trânsito de pessoas, há um livre trânsito de mercadorias, há um livre trânsito de capitais, há uma só moeda, mas não é em toda a Europa, e já há aí vários vestígios de enfraquecimento, como, por exemplo, o Brexit, que é a saída do Reino Unido da comunidade comum europeia. Assim foram com vários desses líderes, desses reis daquela época. Também foi o caso ali do Império, o chamado Império Santo, né, Saxônico, que tentou se construir, Carlos Martel na França, Napoleão Bonaparte, o Império Austro-Húngaro, o próprio Adolf Hitler, tá? Todos tentaram reunificar a Europa, mas isso não foi possível. A Europa continuaria dividida, embora a tecnologia mudou, muitas e muitas foram aí as armas de guerras envolvidas, tá? Mas não houve forma de unir a Europa. Nenhuma fórmula de orgulhosa ambição que visasse reunir os fragmentos dispersos alcançou êxito. Sempre que surgiram,
foram invariavelmente reduzidas a pedaços. E houveram várias formas, como por exemplo aqui a Batalha de Waterloo, no qual o general francês, sob o comando de Napoleão Bonaparte, cai diante da coalizão especialmente formada pelo Reino Unido. Nunca se ligaram. Tentaram por casamentos, tentaram por outras guerras, mas não conseguiram. Formaram alianças, buscaram objetivar a União Europeia, mas não conseguiram, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda. Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. E depois disso, um dia desses reis, nos dias em que a Europa está tentando se unir, Deus do céu suscitará um outro reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Como vistes que no monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, lá está escrito. E ela esmiuçou o ferro, ela bate nos pés da estátua, e esmiuça o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Ela não esmiuça só o barro, o ferro, ela esmiuça tudo. Porque muitas das coisas culturais, religiosas, filosóficas, sociais que existe no mundo ocidental hoje, vem lá de Babilônia, o primeiro dos reinos revelados nesse sonho. Essa pedra vai destruir tudo. E ela vai crescer e encher toda a terra e jamais será destruído. Jamais passará esse reino. Quem é a pedra que destrói a estátua? Que evento histórico é esse? A pedra que os construtores rejeitaram, esse veio ser a principal pedra, a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso, maravilhoso aos nossos olhos. Essas pedras angulares eram pedras maciças, pedras postas na esquina, formada pela junção de duas partes, unindo-as de um modo mais firme do que poderia ser feito na antiguidade. Essa pedra também contribuía para fortalecer os alicerces de uma estrutura, era uma pedra específica colocada ali para fortalecer uma estrutura na união de duas paredes. Jesus Cristo é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe, olha bem o que está sendo escrito aqui, debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nem em nome de mulher nenhuma, nem em nome de homem nenhum, nem santo nenhum, nem mãe de Jesus, ninguém. O único nome dado na Bíblia para salvação é o nome de Jesus Cristo. É o único nome. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A pedra que é lançada sem auxílio de mãos, ou seja, sem intervenção humana, e se colide nos pés da estátua, justamente no dia desses reis, e os esmiuça tudo, destrói tudo para fazer um novo céu e uma nova terra. Esse movimento é o próprio retorno do Senhor Jesus. E você está apenas esperando a pedra ou está pegando algum outro metal? Lembre-se que os reinos de ouro e prata serão destruídos, mas a pedra, ela ficará para sempre. E na humildade de Daniel, que não interpretou o sonho com o objetivo de obter qualquer recompensa do rei, o seu único propósito era exaltar a Deus diante do rei e de todo o povo de Babilônia. Embora Daniel fosse um dos maiores homens do mundo, ele não era orgulhoso nem autossuficiente. Ele reconhece que Deus tem total controle sobre os eventos terrestres. E você deseja que ele tenha também, que Deus tenha total controle sobre a tua vida? Eu assim o quero fazer essa entrega cada vez maior diante do Senhor em Cristo Jesus. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Sim, Deus Jesus Cristo retorna e ele vai levar os seus para estarem com ele por toda a eternidade. Deus seja louvado. Esse, então, meus amigos, foi o estudo de Daniel, capítulo 2. Um estudo que inicia essa sequência profética, saindo nos dias de Daniel, por volta de 600 anos antes de Cristo, se estendendo até os nossos dias e um pouco além. E nós vamos aprofundar, inclusive, nas próximas
nos estudos dos próximos capítulos, porque profecia é uma verdade que se amplia, assim como nós já vimos quando estudamos princípios de estudo profético, algumas semanas atrás. Nós vamos então ampliar esse cenário profético, que nos servirá inclusive de base para compreender não apenas Daniel, mas também o livro de Apocalipse. Nessa que é a grande profecia de Daniel, a profecia das nações, e de como Deus tem o domínio das nações da terra em suas mãos. E ele quer, se você assim permitir e se entregar a ele, dominar completamente a sua vida. Vamos a ele orar? Oremos. Ó Santo Pai, graças lhe damos, ó querido Deus e Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, por trabalhar em nosso coração e em nossa vida e nos ajudar a estar contigo. Muito, muito obrigado, ó Santo e Soberano, por continuar a conduzir a vida desse mundo e a nossa também. Queremos nos entregar a ti, Pai. Toma conta de nós. Recebe-nos em teus braços de amor, nos méritos de Jesus. Transforma o nosso viver. Abre o nosso entendimento. Nos ajuda a entender a tua vontade e ter poder para colocá-la em prática, a poder te honrar a cada dia, a cada instante. Por favor, em Cristo, nos perdoa, nos aceita, nos transforma, nos corrige. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amigos. E até o próximo estudo, onde nós estudaremos a sequência da profecia das nações, agora revelada nos capítulos 7 e 8 do livro de Daniel. Um abraço a todos e até lá. Um abraço a vocês. Deus abençoe.